aqui. Então, pode ficar à vontade. Maria Clara, muito obrigado aí. Eu estou vendo aí que tem Maria Helena, Luiz, André e mais 12 que eu não consigo ver, mas meu boa noite a todos, boa noite a todas. Estão todos conseguindo me ver bem. Gabriele, aí estou vendo Maria Clara Moura, valeu, Maria Clara, vários corações, Sol também. Fernanda, valeu a todos. Eu adoraria ter feito doutorado na Havaí, mas por acaso eu não fiz. Acho que deve ter vindo algum errinho ali. Foi na Duke University, foi nos Estados Unidos também, tá? Mas o resto aí, e a graduação na USP, mas o resto foi tá tudo certo aí mesmo. Galera, então eu fui convidado, né? Agradeço enormemente aí o convite, falar um pouquinho da vida marinha de Santa Catarina. A ideia nessa apresentação é passar alguns padrões aí que a gente tem de vida marinha para quando a gente for ao litoral, e eu acho que vocês vão nesse domingo, se eu não me engano, né? Fazer uma trilha que eu lamento não vou poder me juntar a vocês, que eu tenho um compromisso em outra cidade, um aniversário aí em família, e acabou ocorrendo mesmo, né? Mas é interessante a gente ir lá e ter uma ideia do que a gente vai encontrar nesse ecossistema, tá? Então eu preparei uma apresentação para falar um pouquinho sobre isso. Ela vai ter alguns gráficos no começo, mas não é para assustar não, tá, galera? Então vai ter um pouquinho de gráfico. Eu sei que tá todo mundo cansado, já são 7:30 da noite, essa coisa toda, mas depois é só foto, tá? Então, se vocês sobreviverem aos gráficos dos primeiros 10 minutos, você vai estar tudo certo, tá? Porque depois é só fotinho bonito. Paty, tudo bem? Certinho? Minha esposa está chegando aqui em casa também. Muito bem. Então, peraí, vamos ver se a coisa vai mesmo. Foi, não foi? Peraí um pouquinho. Ah, agora foi, beleza. Então, passou o slide aí para vocês, não passou? Top. Então, se der tempo, eu vou falar um pouquinho desse velhinho simpático aí também, que é o Fritz Miller. Então, são dois pontos que eu quero abordar. Um é a vida marinha de Santa Catarina, falar bastante de peixe, outros animais que a gente tem por aqui. Se der tempo, eu falo um pouquinho desse sujeito que morou aqui em Santa Catarina. Se Luiz Serighelli eventualmente estiver junto, é uma pessoa que sabe um pouquinho sobre esse sujeito também. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e essa é uma das primeiras figuras aí que a gente só tem que olhar com um pouquinho de carinho, é que Santa Catarina, na verdade, ela não é tanto uma mistura de fauna quente com fauna fria, como se diz por aí, tá? Claro que no inverno a gente recebe os visitantes do frio, os visitantes do sul. As primeiras baleias francas chegaram hoje, inclusive, dia 17 de junho, a gente teve o primeiro nascimento de um bebê de baleia franca. Então as fêmeas estão todas próximas à costa agora, e muitas delas estão parindo os bebês, né? O acasalamento está rolando mais em mar aberto, né? Baleia franca, elas na verdade copulam com vários machos, né? Então são vários machos em volta de uma fêmea, e isso rola mais em águas abertas. A gente não vê isso tanto na costa. Mas tirando, galera, esses visitantes do frio, Santa Catarina, na verdade, tem características tropicais. Então, são três palavras aí para vocês olharem nesse mapa. O primeiro é TEA. Deixa eu ver se o cursor aparece para vocês. Aqui aparece, né? Maravilha. TEA é Tropical Eastern Atlantic, que é essa costa africana. Então, tudo que é laranja é água quente, tá? Então, o que a gente tem água quente? A costa africana aqui, passando por Cabo Verde, chegando aqui também nessa região do Golfo da Guiné, o Caribe, obviamente, que vai até a Foz do Amazonas, e da Foz do Amazonas até exatamente Santa Catarina, a gente tem a província biogeográfica brasileira, beleza? Então, nós estamos aqui em Santa Catarina, no limite sul de uma província biogeográfica tropical. A galera típica de água fria vai começar a acontecer do Rio Grande do Sul para o sul, que é a província argentina, tá? Então, tirando os visitantes que vêm lá do sul no inverno, a nossa costa catarinense é prioritariamente, majoritariamente, de uma fauna e de uma flora de água quente, na verdade, tá? Só que vamos entender quais são as diferenças entre esses bichos de água quente e em relação a outros lugares do Brasil. Então, por exemplo, se vocês tiverem oportunidade de mergulhar em Fernando de Noronha, essa é uma foto que eu tirei em Fernando de Noronha, vocês vão ver esse peixe aí, chama-se Parizoma amplo, que é o papagaio de Recife. Se vocês mergulharem na Ilha do Arvoredo, que fica aqui ao norte de Floripa, vocês vão encontrar exatamente a mesma espécie, tá? É uma fêmea, tá? Esse peixe, ele muda de sexo à medida que ele cresce. Então o macho, ele é bem diferente, na verdade,
do que a fêmea, né? Mas é exatamente a mesma espécie. Então, o bicho que você vai ver no Nordeste, você vê também muito aqui em Santa Catarina, beleza? Agora vamos entender o que tem de diferente, né? O que tem de diferente é que a gente vai ver muito mais desses bichos lá em Fernando de Noronha, em termos de abundância, do que aqui em Santa Catarina. Então, aqui é um dos 2, 3 gráficos só que a gente tem que entender um pouquinho. E aqui é o seguinte, olha só, o que a gente tem nesse eixo aqui é riqueza de espécies. Então, assim, ó, quanto maior essas barrinhas aqui, ó, e a maior essa que eu estou passando o cursor, é mais rico, mais espécies de animais vão ter, e de algas, né, corais, caranguejos, etc., tubarões, peixes recifais e assim por diante. Então, o que a gente nota na costa brasileira, isso é uma coisa que a maioria das pessoas também não imagina, é que a barrinha maior, que é essa aqui, ó, que é que tem mais macroalga, mais peixe, mais tudo, ela não é no Nordeste brasileiro, ela é na altura do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é aí um dos campeões, na verdade, de biodiversidade marinha no Brasil. Essa biodiversidade, ela diminui no Nordeste, ela diminui mais ainda no Norte aqui, e ela vai diminuir em relação ao Sul, ou seja, a gente tem uma fauna tropical em Santa Catarina, só que menos rica do que a gente tem, por exemplo, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, na região do Espírito Santo também, e um pouco mais comparável com algumas regiões do Nordeste e do Norte do Brasil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente tem algumas espécies, por exemplo, de corais, que a gente vai encontrar no Nordeste do Brasil, no Espírito Santo, que a gente não encontra aqui em Santa Catarina, beleza? O segundo gráfico, para entender isso um pouquinho também, tá? E depois é só foto bonitinha, tá? Fiquem tranquilos. É esse aqui. Galera, cada bolinha dessa aqui, ela é proporcional à abundância de peixes recifais, ou seja, esses aí que tem em Recife de coral, que nem o caso do peixe papagaio, que eu mostrei a foto agora há pouco, tá? São 4 famílias específicas aqui, não vem ao caso quem eles são, mas são peixes tropicais. Então é o seguinte, quando a gente vai para o Panamá, que é essa região aqui, ó, as bolinhas são bem grandes, ou seja, esses peixes são muito abundantes. Abundância quer dizer o número de indivíduos por unidade diária. Especificamente, os mergulhadores fazem transectos que a gente chama de 40 metros quadrados e vão contando quantos peixes tem naquela área de 40 metros quadrados, medem o tamanho do peixe, e aí com isso eles podem calcular tanto o número de peixes por unidade diária, quanto a biomassa em quilos por unidade diária também, tá? E tanto a biomassa, que é um desses círculos, eles estão todos lado a lado ali, né? Quanto biomassa é um desses, e a abundância é o outro, são maiores nas regiões mais quentes, por exemplo, em Abrolhos, e olha só, vão diminuindo rumo ao sul. Então, quando a gente chega aqui na Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina, que é mais ao sul, a bolinha ela é pequenininha. Por quê? Porque esses peixes eles são menos abundantes aqui em Santa Catarina. Especificamente, né, nesse caso aqui do peixe papagaio do Recife, vou até voltar aqui só para voltar nesse peixe, é o mesmo peixe, é a mesma espécie que a gente tem aqui em Santa Catarina e que tem lá em Fernando de Noronha, só que aqui tem menos desse peixe. Lá em Fernando de Noronha, você cai na água, você vê um monte deles ali nadando, aqui você tem que procurar um pouquinho mais para achar esse peixe no nosso litoral. Isso não é verdade para todos os peixes, mas é para muitos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Santa Catarina tem uma fauna tropical, tá, galera? Principalmente uma fauna tropical, com exceção dos visitantes que vêm lá do sul, só que essa fauna tropical e flora tropical, ela tende a ser menos abundante aqui no nosso litoral do que, por exemplo, no litoral nordeste do Brasil. E até onde chega essa fauna tropical? Ela chega em número um pouquinho maior até essa região aí, minha gente, que é a chamada Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Ela é uma reserva que ocorre entre o norte de Floripa, então essa aqui é a ponta norte aqui da Ponta das Canas em Floripa, aqui é Governador Celso Ramos, aqui é Bombinhas e Porto Belo, e aqui está essa reserva, tá? Essa Ilha do Arvoredo é muito fácil de observar, ali da Praia dos Ingleses, da Praia de Jurerê, de Canasvieiras, é uma ilha grande que tem ali na frente. Então ali é um lugar muito bom para a gente... Travou, não?
Não, tá tudo certo, né? Ah, beleza. Eu vi que a Maria Clara tá mais quietinha, eu fiquei, será que travou aí alguma coisa? Se travar, aí você me manda um WhatsApp, por gentileza, tá? Então a gente tem ali nessa reserva do Arvoredo, ela é muito bacana, porque a gente vai ter muito dessa fauna, né? E tem uma área aqui que dá para mergulhar, tá? Uma área da Ilha do Arvoredo, que fica fora da reserva, que você pode pegar uma embarcação de mergulho, tanto em Bombinhas, quanto em Governador Celso Ramos, quanto em Floripa, e mergulhar nessa região. Então, gente, alguns dos animais tropicais que a gente vai observar aqui em Santa Catarina, um muito clássico é esse bicho aí. Ele parece um tapete que recobre o costão rochoso, tá? Debaixo d'água só, tá? Chama Palitoa caribeoro. A galera que mergulha chama esse bicho de baba de boi, parece um coral, tá? Mas não é. Cresce muito rapidamente, realmente parece um tapete de bolinhas ali no fundo do mar. E essa pessoa da foto, que foi uma aluna minha de mestrado, Ana Flora Sarte de Oliveira, estudou essa espécie, tá? Então, o que ela estudou foi o seguinte, e acho que esse é o último gráfico aí que eu vou mostrar para vocês, acho que daqui para frente é só fotinho. É o seguinte, ela calculou a abundância da Palitoa caribeora em duas espécies próximas, desde aqui do Rio de Janeiro, passando por Ilhabela, chegando até Floripa. Então, de novo, quanto maior a bolinha, mais abundante são essas espécies. A Palitoa caribeora, especificamente, é a preta, tá? É de cor escura. Então, essa bolinha escura aqui, número 4, quer dizer que tem um monte de palitoa nessa região de Ilhabela. Quando a gente chega em Santa Catarina, ainda tem uma abundância interessante aqui na região de Bombinhas e Porto Belo, da palitoa. 12, 11 e 13 é na região da reserva do Arvoredo, mas olha só, quando a gente chega na Ilha do Xavier, que é aquela ilha que fica na frente da Praia Mole, aqui em Floripa, quando a gente chega nas Moleques do Sul, que são umas ilhas que tem ali perto do Pântano do Sul, e vocês vão ver da Lagoinha do Leste essas ilhas Moleques do Sul, um lugar bem bacana. E quando a gente chega na Ilha do Coral, que é uma ilha na frente de Garopaba, já não tem mais essa espécie, tá? Então, a reserva do Arvoredo, para muitas espécies, incluindo a palitoa, essa baba de boi, é o limite sul de distribuição geográfica desses animais em todo o Oceano Atlântico, tá? Então a gente está falando de animais que ocorrem no Nordeste do Brasil, que no caso, por exemplo, dessa baba de boi, ocorre inclusive no Caribe, chama Palitoa caribeórum, inclusive, e o limite aqui é em Santa Catarina. Então, Santa Catarina é um lugar muito legal, porque a gente está no limite sul, a gente está na divisa, basicamente, da província biogeográfica brasileira tropical e da província argentina, que é o do Rio Grande do Sul para baixo, tá, galera? Para o sul. E alguns animais vão terminar sua distribuição bem no meio do estado. O Palitoa caribeorum é um desses casos, tá? Um outro caso, essa espécie aí, galera, chama Madrassis decactis. É esse negócio, essa mancha aqui. Isso aqui, acreditem se quiser, isso aqui é um coral, tá? É um coral formador de Recife, que se você mergulhar em Fernando de Noronha, você vai ver esse bicho. Se você mergulhar em Abrolhos, você vai ver esse animal também. E foi o tema do mestrado da Kátia Capel, que essa pessoa aqui foi minha aluna de mestrado. Hoje ela é professora na Universidade Federal de São Carlos, tá? E o que ela descobriu, estudou, enfim, é que a reserva do Arvoredo é o limite sul também para a distribuição de corais formadores de Recife no Brasil, tá? E é o mais ao sul no Atlântico todo. Então, de novo, mostrando a importância do litoral de Santa Catarina como uma área de limite de distribuição de espécies tropicais no Oceano Atlântico, tá? E, novamente, no caso dessa espécie aí, isso ocorre especificamente na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, o que torna essa região extremamente importante, né? Por isso que é importante que ela seja uma unidade de conservação, poderia ser parque também, eu até acho que deveria ser um parque, mas é uma reserva, mas enfim, seja parque ou seja reserva, é um lugar bacana para a gente preservar, tá? É bem importante. Aí o trabalho dela publicado, né, que são os corais ali na reserva do Arvoredo. Um outro organismo que é limite de distribuição no Atlântico são as chamadas algas calcárias. Então, isso aí tudo parece coral, tá? Mas não é. Isso é algas, são algas que formam um esqueleto de carbonato de cálcio, vamos botar dessa maneira, e a gente tem 2 bancos dessas algas ali na reserva do Arvoredo também.
A região aqui do Brasil é uma das mais ricas do mundo para esse tipo de alga. Elas são extremamente abundantes ali na região do Espírito Santo, na Foz do Amazonas também, que é um lugar aí onde tem bastante disputa agora por conta de exploração de petróleo. Tem muito dessa alga, tá? E onde é que é o limite sul de distribuição desses organismos no Oceano Atlântico? Aqui em Santa Catarina, tá? Então, olha só, Santa Catarina é um lugar muito top, assim, em termos de vida marinha, novamente, por ser esse limite de distribuição de uma série de espécies, né? Elas estão realmente no limite ali, literalmente no limite aí onde elas conseguem sobreviver. Ah, não, eu menti para vocês, tem mais um gráfico. Acho que esse é o último. E esse, galera, é a porcentagem relativa da cobertura do fundo. Então, se a gente der um mergulho no fundo do mar e for ver a porcentagem do que a gente tem lá no fundo, a gente vai ver em verde aqui, tudo que é verde, beleza, é um tipo de alga chamada turf, que é basicamente, parece um tapetinho de alga que a gente vê no Costão Rochoso. A gente está andando no Costão Rochoso, parece que tem ela é bem fofinha, parece um musgo, assim, crescendo no Costão Rochoso. Essa é a alga turf, e essa barrinha, essa parte verde mais escura, elas são as macroalgas, são aquelas algas maiorzonas, tipo sargasso e outras aí, para quem conhece essa história. Então, o Brasil é um litoral dominado por algas, tá, minha gente? Mas tem alguns outros organismos que nem os corais, né? O coral é o rosinha, então tudo que é rosinha é coral. Então, o coral vai ter uma barrinha um pouquinho maior aqui na região da Bahia, tá? Então, o coral é um grupo que na Bahia é o lugar top no Brasil para a gente encontrar esses organismos. E esse rosinha vai diminuindo, tá? Então ele vai chegando aqui para Santa Catarina, o rosinha está praticamente inexistente. Eu vou voltar a 2 slides aqui, por quê? Porque só tem essa espécie, tá? É a única que chega aqui em Santa Catarina. Tem 20 lá, ou 20 e poucas na Bahia, aqui em Santa Catarina só tem uma. Mas saibam que tanto faz, mesmo que você mergulhe na Bahia, que é o número 7 aqui, ou Abrolhos, que é o número 8, ou no Espírito Santo, agora a gente não está falando de peixe, de camarão, nós está falando só do bicho que está crescendo ali em cima do costão rochoso, a maior parte é alga, tá? Então a gente tem um país muito rico em algas, tanto macroalgas, quanto essas algas turf, que parece um musgozinho ali no fundo do mar, quanto as algas CCA, que são aquelas, que é esse rosinha mais claro, que são as algas que formam carbonato de cálcio, que nem aqueles rodolitos, né, que é esse aqui que eu mostrei na reserva do Arvoredo. Esse é artigo da Naide Alwede, é da UFSC também, e aquele outro que eu mostrei, só voltando um pouquinho aqui, esse primeiro gráfico aqui é da Isadora Corda. Isso aqui, por acaso, sou autor do autor desse artigo. Então, é tudo. Esse aqui é do Sérgio Fletter, que é da UFSC também. Então, aqui na Federal de Santa Catarina, é a gente que descobriu isso aí tudo, tá? Basicamente, nós lideramos as pesquisas todas, isso porque a gente teve um projeto grande, teve 2, na verdade, né? Um chamado Biodiversidade de Santa Catarina, que eu tive da FAPESC, e outro que foi uma rede nacional de pesquisa em biodiversidade marinha, que a gente coordenou aqui na UFSC também, tá? Então, é por isso que os nossos alunos ou ex-alunos aí da pós-graduação são os líderes aí desses artigos todos, né, que analisaram a fauna marinha brasileira em nível nacional, né, ou internacional também. Claro, isso tudo em colaboração, né? Colaboração com várias pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. Uma outra pessoa que trabalhou bastante aqui, que é legal, agora indo um pouquinho para peixe, é o Anderson Antônio Batista, tá? Então ele fez o levantamento dos peixes todos que tem aqui em Santa Catarina, marinhos, tropicais, né? Então ele tem um artigo sobre isso. Quem tiver mais interesse eu posso passar depois o artigo para quem quiser ler, né? Aí tem a lista de tudo, e ele é um dos autores do capítulo, né, do Vida Marinha de Santa Catarina, que eu já falo um pouquinho mais para vocês depois. E por que eu estou falando de peixe? Porque peixe é a mesma coisa, né? Então, assim como a palitoa, assim como o coral madraces, assim como as algas calcárias, formadoras de rodolitos, muitos peixes têm o seu limite sul de distribuição aqui no estado de Santa Catarina, tá? Ou ao norte do Rio Grande do Sul, que é o caso desse peixe aí, que é o robalo, tá? Um peixe que a galera que pesca gosta muito, né? Porque enfim, ele briga muito, aquela coisa toda. O pessoal da caça sub gosta também, ele é bem gostoso de comer. Esse robalo é um peixe que você vai encontrar no Nordeste do Brasil, você vai encontrar lá na Flórida, no Caribe, né? Tem várias espécies, né? Mas tem 2 principais aí, que é o robalo peva e o robalo flecha.
e o limite sul de distribuição é Santa Catarina e um pouquinho ali eles vão para o norte do Rio Grande do Sul, tá? Então, alguns não é exatamente em Santa Catarina, alguns ainda vão para o norte do Rio Grande do Sul, mas a maioria dessas espécies não vai muito ao sul mais não, tá? Então, de novo, limite sul de distribuição para esses organismos. E aí vem a pergunta, né? Por quê? Por que essa galera acaba aqui em Santa Catarina e não continua lá no sul do Rio Grande do Sul, ou no Uruguai, ou na Argentina? Né? A principal hipótese que a gente tem é temperatura. Né? Temperatura da água do mar no inverno, porque no verão a temperatura aqui é tão quente quanto no Nordeste do Brasil. Tá? É no inverno que a água esfria mais, e o Edson Faria Júnior, que é esse meu ex-aluno de mestrado também, hoje ele é cinegrafista aí para o Netflix, BBC, ele adora, ele faz umas filmagens muito legais, né? Ele botou sensores, né? Esse negócio aqui é um sensor de temperatura. Então, no mestrado dele, ele instalou esses sensores desde o sul aqui até o norte de Santa Catarina na água, tá? Aí não é temperatura por satélite, não, é medido in situ mesmo, ali na água, com termômetro. E realmente a gente tem uma diminuição bastante grande de temperatura ao longo da costa catarinense, tá? E quando a gente chega na região mais ao sul de Santa Catarina, chegando aqui na região de Laguna, por exemplo, a gente começa a ter temperaturas de inverno na casa aí de 13,5 graus, e essas temperaturas aí entre 13 e 16 graus, isso é meio que né, em vários lugares do mundo, é meio que o limite térmico mesmo, para muitos organismos tropicais. Varia, né, tem alguns lugares como o Japão, em que algumas espécies de corais conseguem, tropicais, tá, formadoras de recife, conseguem sobreviver a temperaturas dessa, mas na maioria dos casos é um limite térmico, seja por conta das algas que elas têm, né, para fazer fotossíntese, ou outras questões. Então, o que parece, né, que está realmente influenciando essa diminuição, esse fim de linha, digamos assim, na distribuição de fauna e flora aqui em Santa Catarina. Eu nem falei tanto de flora, manguezal é a mesma coisa, tá? Aqui na região de Laguna é o limite sul de manguezais também, no Atlântico Sul, tá? Aqui nessas ilhas aqui, é o limite sul de ninhadas de aves marinhas tropicais, tudo acaba em Santa Catarina, é o limite sul de um monte de organismos. A gente acredita que seja a temperatura, porque a outra possibilidade seria a falta de substrato, a falta de costão rochoso. Mas, por exemplo, no caso da palitoa e no caso do coral madrastes, eu já falei para vocês, o limite é a região do arvoredo aqui. Só que o costão rochoso, ele continua, tá? Vocês vão fazer a trilha da Lagoinha do Oeste, vocês vão ver um monte de costão rochoso. Então, não é por falta de lugar para esses bichos crescerem que eles não estão ocorrendo nessa região, né? Então, não é esse o impeditivo. O impeditivo, a gente acredita que seja a temperatura, tá? E no caso da palitoa, só para falar para vocês, tem uma galera que achou uma última colônia aqui na Ilha do Xavier, que é essa que está na frente da Praia Mole, então não é exatamente na reserva do Arvoredo, tem um último indivíduo ainda que ocorre aqui na Ilha do Xavier, mas é muito legal, porque Floripa tá bem na divisa mesmo, de onde muitos animais tropicais conseguem chegar no seu limite sul, no Oceano Atlântico, né? E muito provavelmente isso é por conta da temperatura do inverno, tá? Então o inverno chega, esfria muito e a galera não aguenta sobreviver. Tendo dito isso, pelo menos em algum lugar ali mais no sul do estado de Santa Catarina, isso aqui é na Laje da Jágua, ali em Jaguaruna, onde ele forma uma onda gigante, tá? Isso aí é longe da costa. Nesse lugar aí, o Edson também mergulhou, e ali a gente começa a achar uns octocorais, que nem esse aqui, que são mais típicos de água fria lá da Argentina e do Chile. Então, para não dizer que não tem uma galera da friaca lá que chega aqui em Santa Catarina, tem um pouquinho sim, tá? Mas a vasta maioria da nossa fauna e flora é uma fauna quente, na verdade, uma fauna tropical, que tem o seu limite sul aqui em Santa Catarina. E é bem bonito, tá? A gente, às vezes, né, fica falando de Caribe, de Abrolhos, de Fernando de Noronha, mas o fundo marinho aqui em Santa Catarina é muito bonito, especialmente se você olhar, chegar bem perto mesmo, né, do Costão Rochoso, que nem esse caso aí, e aí você começa a ver essa variedade de formas, de cores,
E a maioria dos bichos, nesse caso aí, é o grupo que eu estudo, tá? Que são os cnidários, que é o grupo dos corais e das águas vivas. Então, é um lugar muito legal, tá? Um lugar muito legal aqui no nosso estado para fazer mergulho, para fazer ecoturismo, enfim, uma série de atividades assim, tá? E aí tem alguns animais que têm uma distribuição diferente, tá? Só para vocês saberem, né? Nem tudo é essa regra que eu falei para vocês. E um exemplo é esse bicho aí, chamado garoupa verdadeira, que está na nota de R$ 100, tá? Epinephelus marginatus é o nome dessa espécie. E a distribuição da garoupa, dessa garoupa aí, tá? Tem um monte de garoupa aí. Essa garoupa especificamente, olha só como é a distribuição dela, tá? Ela vai ocorrer ali da região da Bahia até a Argentina, incluindo Santa Catarina, mas ela tem na costa da África também, ela tem no Mediterrâneo, e já encontraram esse bicho na África do Sul. Então tem alguns animais que têm essa distribuição um pouquinho diferente, ocorrendo na região mais sul do Brasil até a Argentina, não tem na região nordeste e norte do Brasil, nem no Caribe, mas tem no Mediterrâneo e tem nessa região aqui, que é uma região um pouquinho mais fria também. Então, provavelmente a temperatura da água que está influenciando. E recentemente a gente publicou um artigo, né, e a única coisa que precisa entender nessa figura são esses dois pontos cinza redondos, esse ponto cinza redondo aqui e esse ponto cinza redondo aqui. Isso é um trabalho que a gente publicou de uma espécie de uma espécie de uma Maria da Toca, um peixinho que tem aqui no litoral catarinense. Interessante que essa Maria da Toca que a gente tem aqui em Santa Catarina, dessa espécie, desse gênero Ophioglenus, ela é a mesma, isso a gente sabe geneticamente, do que essa que ocorre no Golfo da Guiné, aqui na África. Ela não é a mesma que a gente encontra no Nordeste do Brasil. A gente já tinha uma hipótese que era assim, porque os bichos aqui de Santa Catarina são muito maiores. E aí quem investigou isso foi a Naomi Lastrucci, uma aluna nossa de mestrado, né, junto com o Sérgio Fletter, Lucas Nunes e eu, e a gente viu que não, esse bicho é o mesmo bicho da África, tá? Então, como o bicho chegou aqui, a gente não sabe exatamente, mas lembra um pouco a distribuição da garopa. Lembra? A garopa é a mesma coisa. Voltando aqui, ó. A garopa tem no Brasil e tem nessa região da África também e não tem no Nordeste brasileiro. Então, aí é mais um caso que tem essa distribuição, porque a primeira vez que a gente achou isso, a gente achou, gente, isso é muito esquisito. Mas aí quando a gente começa a ver que outros animais têm esse mesmo padrão de distribuição, a gente vê que isso também é um padrão, né, menos frequente, mas que também existe na natureza. E o que está acontecendo também agora, interessante, a gente tem um peixinho chamado Chromis limbata, e isso é artigo do Anderson, tá, que eu mostrei a foto dele ali no início da apresentação, trabalho com peixe. Esse é um bicho que era conhecido aqui da região de Cabo Verde, do Golfo da Guiné, e começou a aparecer no sul do Brasil. Então, é uma espécie que chegou recentemente ao sul do Brasil, talvez por transporte de larva, né? Já tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul, mas olha que interessante, não tem no Nordeste brasileiro. Então, muito provavelmente é um bicho um pouquinho mais de água fria também e que gostou daqui. Então, de novo, mais um caso de uma distribuição de um organismo que tem aqui no sul-sudeste do Brasil, não tem no Nordeste e aí aparece na África, que nem a garupa verdadeira e que nem aquele Ophioglenus que eu mostrei na figura anterior. Então, só para dizer para vocês que a vasta maioria da nossa fauna e flora marinha, ela realmente é uma fauna e flora tropical, que a gente vai encontrar no Nordeste do Brasil, que chega até em Santa Catarina, mas algumas espécies não seguem esse padrão. Algumas espécies seguem esse outro padrão que eu mostrei aí nos últimos slides. De novo, é tudo artigo aí da galera aí nossa, aqui da Federal de Santa Catarina e em colaboração com outros. É tudo recente, isso é tudo descoberto aí dos últimos 10, 15 anos aí, tá? Das últimos anos aí que a gente está pesquisando esse negócio. E uma outra coisa que a gente vê aqui em Santa Catarina é uma mudança na abundância de várias espécies por conta de ações humanas. Um caso que deu bastante debate na semana passada foi das cotas da tainha, tá? Não sei se vocês estão acompanhando essa história aí. Eu publiquei um vídeo um pouquinho mais longo no meu canal no YouTube, tá? Sobre essa questão, então já deixo o convite se alguém quiser assistir o vídeo lá no YouTube. No Instagram acabei não fazendo, porque eu não estava com muita paciência de ficar debatendo isso no Instagram, não. Essa semana, pelo menos na semana passada, que o Instagram dá muito debate, eu não estava muito afim. Mas quem sabe eu ainda faço. Mas no YouTube eu soltei lá. Então, nós humanos, a gente modifica muito, né,
o litoral, né? Tanto por questões urbanas, né? Porque boa parte da nossa população, inclusive aqui em Floripa, está no litoral, como pelo uso dos recursos pesqueiros, seja tainha, seja baleia, né? A gente matava baleia até recentemente, agora só que elas estão voltando. Então, o que eu vou mostrar, só para vocês verem como a gente mudou as coisas nas últimas décadas, essa ilha aí chama Ilha da Galé, é lá na reserva do Arvoredo, hoje, né? E ela é o primeiro lugar onde eu fiz mergulho autônomo aqui em Santa Catarina, né, um tempo atrás. Então, é um lugar muito bacana e a gente tem fotos históricas de pescarias realizadas nessa ilha. Então, uma foto que eu vou mostrar para vocês é de uma pescaria de caça-sub que a galera fez lá na década de 60, tá? Então, isso aí já tem mais de 50 anos, mais de 60 anos, na verdade. Então, só para ter uma ideia da quantidade de peixe que a galera pescava naquela época, né? Então, o que a gente tem aqui só dois caras, né, mergulhando num dia só, eles pegaram 720 quilos de peixe, tá? Isso porque os peixes eram muito grandes, isso aqui é o chamado mero, né? Ele é um parente da garopa, né? Muito grande, e esses 5 pendurados aqui é o nosso chamado cação-mangona, ou tubarão-mangona, que era um bicho muito comum aqui no nosso litoral. Inclusive, a região ali da Praia da Joaquina, do Campeche, se eu não me engano, chamava Praia do Mandu, em referência a esse cação aí, né? Até uns anos atrás, o pessoal pegou um desse ali, mas não precisa ter medo não, tá? Porque ele não é comedor de gente, ele é comedor de peixe. Até se um dia vocês forem na UFSC, eu mostro uma mandíbula dele, vocês vão ver que o dente dele é bem certinho para comer peixe e não para rasgar carne de mamífero, tá? Então, era muito fácil, né? O pessoal abateu muito esses peixes aí. Aqui, só para ter uma ideia, esse pessoal voltou no dia seguinte e pegou mais essa galera aqui em cima, né? Pegou mais 5 meros, pegou olho de boi. Então, por exemplo, né, em 2 dias de caça-sub, essa turma aí, esses dois mergulhadores mataram 1,3 toneladas de peixe em 2 dias na Ilha da Galé. Só para vocês terem uma ideia da quantidade, né, e da biomassa de vida marinha que a gente tem aqui no nosso litoral. Ou seja, essa biomassa menor que a gente vê hoje, ela também é fruto da ação humana, da remoção desses recursos pesqueiros ao longo dos anos. Isso não começou na década de 60, isso começou quando os primeiros humanos chegaram aqui há, sei lá, 6, 7 mil anos, tá? Então já faz tempo, e a gente tem evidência, né, que os sambaqueiros aí matavam tubarão também, tá? Tinha tubarão branco, tinha várias outras espécies de tubarão por aqui. Então também a gente só tem que tomar cuidado que não é só a galera mais recente que está fazendo isso, né? Os humanos, né, que estão aqui há mais tempo também alteraram bastante o nosso litoral. Só que nas últimas décadas essa alteração tem sido muito mais acentuada, né? Razão pela qual se criaram e se criam até hoje reservas e parques onde você não pesca, né, para realmente esses peixes poderem se reproduzir, e por isso que a gente tem cotas agora de pesca, por exemplo, para a tainha, para não acontecer com a tainha a mesma coisa que aconteceu com o tubarão, com o mero e assim por diante, né? Quem está liderando um pouco essas iniciativas é o estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, a gente tem algumas unidades de conservação na costa, em Alcatrazes, na Laje de Santos, e os peixes estão voltando, né? A galera já está filmando reprodução, inclusive, de tubarão-mangona. Aqui em Santa Catarina é praticamente impossível ver um tubarão-mangona, é muito raro. Em São Paulo, a galera já está vendo com mais frequência o mangona de novo, porque eles estão um pouquinho à frente da gente nessa questão de conservação marinha. Então, São Paulo está tendo muito mais baleia, raia, tubarão, porque eles criaram essas unidades de conservação bem interessantes e que levam a sério mesmo essa questão da fiscalização para a galera não pescar, né? E aí tudo assim, na década de 60 era isso. Era pegar mero, pegar tubarão, não tinha muito limite, né? A galera, muita gente tinha essa ideia de que o peixe não acaba nunca, porque o mar é imenso, isso tudo não funciona assim. Obviamente, né? Os peixes, uma hora, se a gente pescar tudo, o peixe acaba, né? Então, e essa razão pela qual no Vida Marinha de Santa Catarina, né, que é esse guia de identificação que eu já dei de presente para Maria Clara, para Bruna também, quando elas foram lá na UFSC, que a gente não tem foto de tubarão, porque a gente não tem foto
de tubarão-mangona aqui de Santa Catarina. A gente tem foto em São Paulo, lá na Laje de Santos, a gente tem foto de tubarão-mangona em Alcatraz, mas Santa Catarina não tem, tá? Porque o bicho não está voltando, demora, tá? Esses peixes aí que têm reprodução mais lenta, como o tubarão, eles demoram mais para voltar, uma vez que a pesca fica mais controlada, né? E a coisa que não é tão controlada assim, então é um peixe aí que talvez demore um pouco para voltar. E lá na Austrália, só para vocês saberem, tá? A galera ganha uma grana com mergulho com tubarão-mangona, porque é um tubarão bonito, né? Ele tem uma carinha assustadora, mas ele só come peixe, né? Ele não ataca o mergulhador. Então o pessoal adora mergulhar com mangona e ganha uma grana mergulhando com tubarão-mangona lá na Austrália. E a gente também tem, obviamente, casos de baleia, né? As baleias estão voltando com tudo, especialmente essa aí que é a jubarte. A baleia franca está demorando bem mais, tá? A baleia franca, embora esteja retornando também depois do final da caça, né? A jubarte que está voltando com tudo, né? Em grande número. Ela não fica tanto aqui em Santa Catarina, vão direto para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas teve uns anos aí que elas também ficaram emalhadas nas nossas redes de pesca aqui em Santa Catarina. E para terminar, gente, essa parte mais de distribuição de espécies, a gente tem toda uma fauna de água mais profunda que a gente ainda conhece muito pouco. É o que eu estou trabalhando um pouquinho mais no laboratório. Então, esses pontos escuros aí, que é um artigo do Marcelo Kitahara, que hoje ele estava no Univale na época, hoje está na USP, são pontos de corais de águas profundas. Então, esse é coral que vive lá nas profundezas, a mais de 200 metros de profundidade, é o que a gente tem trabalhado mais recentemente, e tem muito desses corais aqui em Santa Catarina. Então, isso é algo que a galera geralmente não nem faz ideia que tem aqui no nosso estado, e a gente sabe disso porque há mais de 10 anos teve uma pescaria de um camarão chamado carabineiro aqui em Santa Catarina, acho que tem até hoje, acho que tem um barco que está fazendo, e aí nos arrastos desse camarão em altas profundidades vinha muito coral, tá? Então isso aí não é o camarão que a gente come no restaurante, não, tá? O camarão carabineiro é um camarão muito maior, que é exportado para a Espanha, né? Alto, é muito caro, e aí tem uma interação com coral. Então, tem muito coral de mar profundo aqui em Santa Catarina. Também gosto de falar sobre isso, porque muita gente nem faz ideia, né? Que a gente tem esses corais ali entre 200 e 1.000 metros de profundidade. Maria Clara, que eu pensei agora falar um pouquinho, para dar uma passada em algumas imagens da nossa vida marinha aqui, aproveitando o guia Vida Marinha, e aí se der tempo eu ainda falo um pouquinho de Fritz Miller, se ficar demais, todo mundo estiver cansado, eu paro na Vida Marinha também. Pode ser? Pode, claro. Fechou. Então, para a gente, né, poder identificar, para a gente conservar a vida marinha, né, a galera do produto do projeto Laros aqui em Santa Catarina se falava, né, a gente só preserva, a gente só conserva aquilo que a gente conhece, né, então a gente tem que conhecer a fauna marinha, a gente tem que ir para o litoral e aí nós produzimos, né, esse guia ilustrado chamado Vida Marinha de Santa Catarina, essa é a capa da primeira edição, ele está na segunda edição agora, né, e justamente para facilitar a vida aí de quem vai para o litoral, quem quiser adquirir, tem para vender lá na editora da UFSC. Então a gente pegou aí, né, juntou uma turma de uns 75 pesquisadores, fotógrafos, e aí eu organizei esse guia lá em 2014, né, de novo, a gente já está na segunda edição agora, e juntando, e com bastante imagem, né, então é basicamente um catálogo aí da vida marinha de Santa Catarina, muito bicho colorido, tropical, já falei para vocês, né, vocês já sabem agora, que a nossa fauna, ela é predominantemente tropical, aqui em Santa Catarina, apesar dos visitantes, né, de águas frias que a gente tem aqui também. Então, a proposta, né, um guia ilustrado, identificação de uma série de espécies, isso praticamente todas as imagens são aqui de Santa Catarina. Tem uma outra imagem que o bicho ele ocorre aqui, mas a gente tinha uma foto muito melhor de algum outro lugar, a gente botou essa foto aí também, mas aí tem um asterisco. Essa aqui é, por exemplo, um exemplo, essa aqui é o sarampinho, tem um asterisco, então essa aqui é um bicho que tem aqui, mas essa foto específica não é de Santa Catarina. As demais que não tem asterisco, é tudo foto tirada aqui mesmo, tá? Então a gente foi para campo, na época a gente tinha um projeto aí de vida marinha de Santa Catarina, então juntamos aí uma turma que gostava de fotografar, e o João Paulo Craes, que está junto aqui, né, ele é cinegrafista aí da BBC,
É um cara aí que faz do Animal Planet, uma série de coisas. Ele estava morando em Floripa na época, então a gente aproveitou ele, a gente é amigo, né? Aí levamos ele para campo para tirar aquelas fotos maravilhosas, né? Da vida marinha. Fizemos um segundo livro também, chamado Maari, só da reserva ali do Arvoredo, né? A Bruna aqui também, né? Foi aluna minha, adora tirar foto, ela está fotografando aqui. Enfim, toda uma galera aí que foi junto. Aqui é o Alcides Dutra, do Projeto Lares, né? Um dos pioneiros da conservação e da divulgação da vida marinha aqui em Santa Catarina. Levamos ele junto lá para a saída de campo. Foi muito legal a participação do Alcides também. Então a gente começa com algas e plantas, já mostrei aí, então tudo que vocês quiserem aí de ver de alga e planta tem no guia. Tudo não, né? A gente pegou os principais só também, porque quando a gente faz um guia de vida marinha, o guia de qualquer coisa, o céu é o limite, né? A gente pode pegar um monte de espécie rara, mas aí a gente preferiu focar nas espécies mais comuns que você tem uma boa chance de encontrar no nosso litoral. A esponja, né? Santa Catarina é um lugar muito rico para esponja, tem muito mesmo, e aí Floripa é meio que campeã, assim, essas ilhas nossas aqui, Moleques do Sul, Ilha do Campeche, Ilha do Xavier, elas são riquíssimas em esponja, tá? É até mais bonito, assim, mergulhar, por exemplo, nas Moleques do Sul do que no Arvoredo, para ver esponja, tá? Tem o mergulho ali em Moleques do Sul, é bem bonito mesmo, ele é muito colorido, com esponja, e só tem que pegar uma água clara, né, para ver bem esses bichos aí. Cnidários, grupo das anêmonas, de água-viva, obviamente é o grupo que eu gosto muito, então a gente tem muito dessa galera por aqui. Aí dois grupos bem pequenos de animais que a maioria nunca ouviu falar, chama briozoários e quitenóforos, tá? O quitenóforo parece uma água-viva, o briozoário parece uma alga, mas são bichos, tá? São dois bichos aí que a gente tem no Costão Rochoso. Poliquetas são vermes marinhos, só para quem nunca ouviu falar desses carinhas aí, eles são parentes das minhocas, tá? Então é como se fosse uma minhoca do mar. A gente tem aí no nosso litoral também. Esse aqui, por acaso, é o verme de fogo, ou poliqueta de fogo, porque ele queima, tá? Esse aqui não é para botar a mão, não, porque você vai sentir uma ardência bem forte na tua mão. Tá? Não é minhoca, tecnicamente. É um parente da minhoca, né, chamado poliqueta. Minhoca é oligoqueta, tecnicamente. E tem bastante aí no nosso litoral, esses carinhas aí. Molusco, obviamente, tem muito. A litorina flava, que é essa aqui. Isso aqui é uma foto que eu tirei ali exatamente isso, é tipo a lagarta de fogo do mar. Só que ela não vira borboleta, ela só fica, é só aquela ali mesmo, tá? Mas é exatamente, a ideia é essa mesmo, é a defesa, né, do bichinho. Aqui é uma foto que eu tirei ali na Ilha das Campanhas, que fica entre a Armação e o Matadeiro, né? Esse é um dos moluscos mais comuns aí do Costão Rochoso. A litorina flava, ele fica fora d'água em lugar úmido, né? Então ele precisa de uma aguinha ali. Então tem muito molusco, obviamente, em Santa Catarina. E esse é um deles, agora me esqueci o nome desse aí, mas é muito comum a galera ter essa concha, mas nunca ver o bicho, né? Esse aqui é o bicho dentro da concha, né? O molusco aí basicamente um caramujo, né? Um caracol aí do fundo do mar. Tem várias espécies, um que tem bastante nas praias aí de fora, no Campeche, em Moçambique, na Barra da Lagoa, é essa linguaruda, o castela, né? A olivancilária. Ela é uma bonitona, tem gente que gosta de pegar para comer, e ela é uma comedora de tatuíra, tá? Então ela geralmente está em região onde tem tatuíra, e ela vai e come a tatuíra. É o predador da tatuíra. Não é o único, tá? Mas é um dos principais. E aí e é muito legal. Então, assim, tem gente que não se sente tão à vontade para andar no Costão Rochoso, mas na praia a gente vê muita vida marinha, né? Menos que no Costão Rochoso, mas vê muita vida marinha. Então, por exemplo, a tatuíra você vai ver na praia, e a linguaruda ou a castela você vê na praia também. Isso é tudo foto do guia de vida marinha, tá? Mas a gente vê também esses carinhas aqui, ó, caravela portuguesa, que a Maria Clara mencionou, a velela, a porpita, o glaucus, a jantina, a lepas. Isso aqui são todos animais de alto mar, que em dia de ressaca, em dia de muitos dias de nordeste forte, de leste, né, no verão, trazem esses animais para a praia. Então, se você olhar com atenção para a areia da praia, especialmente a partir da primavera, que quando a gente começa a ver mais esses bichos, pode ser que você encontre vários desses animais. É muito legal, a criançada adora, né? Inclusive, o dia que eu fotografei, todos esses bichos aí dessas fotos, eu fotografei no mesmo dia na Barra da Lagoa.
tá? Então foi um dia aí que chegou muito e é muito legal, né? Se você tiver um olhar atento ali na areia da praia, você vê muita vida marinha. Enterrado na areia da praia tem esses carinhas aí, né? A gente chama eles tecnicamente de corruptos, né? Esse aqui, esse carinha aqui, porque ele é difícil de pegar, tá? Por isso que ele tem esse nome popular aí. É um parente do camarão, né? Esse aqui é uma tamarutaca, que é tipo um louva-a-Deus do mar, é um dos animais que tem uma dos golpes mais rápidos, né? Tem várias espécies, essa aqui é uma delas, e eles ficam enterrados na areia. Então, isso aí são animais que você não vai ver o animal na areia da praia, mas você vai ver o buraquinho dele, tá? Então, muitas pessoas estão andando na areia da praia e vê um buraquinho ali na areia da praia, aí de repente sai uma água sendo esguichada para fora desse buraco. Lá no fundo, a 20, 30, 50, 70 centímetros de profundidade ou até mais, tem um organismo vivendo, tá? Ele faz uma galeria, ele vive nessa galeria. Pode ser que seja o corrupto, pode ser que seja a tamarutaca, tá? E tem poliquetas que vivem nessa região também. Aí molusco, ainda voltando aos moluscos agora, tá? Aí tem um monte de moluscos lindos, que são os nude-brancos, que são esses aí, só que eles são todos muito pequenininhos, tá? A gente está falando de bichinhos de centímetros agora, mas a galera da foto sub adora, né? Porque eles realmente vão com as lentes macro, aí eles ficam com a cara grudada no costão rochoso para tentar achar esses bichinhos aí que são muito coloridos, né? Eles são os preferidos aí da turma que gosta de tirar foto sub. Maria Clara, esse meet de vocês ele dura mais de uma hora, né? Ele não vai baixar, então tá bom. Maria Farinha, né? Então aí é um bicho muito legal. Manda um coraçãozinho aí quem já viu Maria Farinha, por gentileza. Ou um joinha, pode ser um joinha também, Lucas. Aí, André, Maria, valeu, galera. Então, e Maria Farinha é super interessante, né? Se vocês olharem com calma, vocês vão ver que ele tem uma garrinha maior que a outra. Se der tempo de falar do Fritz Miller, vou contar a história, porque o Maria Farinha, ele é citado no livro, não ele especificamente, né, mas um trabalho com ele, é citado pelo Darwin, né, no livro Origem das Espécies, trabalho feito aqui em Florianópolis, com esse bicho aí, tá? Pelo Fritz Miller. Vamos ver se dá tempo. Equinodermo, estrela do mar, ouriço, tá cheio por aqui, né? A gente gosta de mostrar nas aulas práticas de campo. Tunicado, um parente nosso, tá? Parece difícil de acreditar, né, que esse negócio aqui, que vive lá no Costão Rochoso, é um parente nosso, mas ele é bem próximo da gente. Ele tem uma notocorda, que é uma estrutura que a gente também tem no desenvolvimento embrionário, né? Mas ele seguiu um caminho diferente. Em vez de ficar pagando boleto no fim do mês, ele preferiu ficar grudado lá no Costão Rochoso e viver a vida dele por lá. Então, não sei se muitos aí talvez tenham inveja do nosso tunicado aí, né, galera? Aí peixe, né? Um monte de peixe, né? A nossa anchova, vem com tudo agora nessa época do ano, robalo, enfim, aí tem um monte de peixe, cada um tem a sua história. No Vida Marinha tem pelo menos aí umas 130, se não me engano, espécies de peixe que a gente vê por aqui. Sargo de beiço, né? Que a galera gosta de comer bastante. Pampo, a galera gosta de pescar. Enfim, ave marinha, né? Temos várias aí, nosso pinguim de Magalhães, que está visitando agora. De novo, o bicho não fica aqui o ano inteiro, ele vem no inverno, faz a visita dele e depois volta, né? Quando pode. Mamíferos e tartarugas, a gente tem várias espécies, muitas delas tropicais, né? Tartaruga verde, por exemplo, e outras o bicho do frio, que nem a baleia franca saiu e vem para cá para se reproduzir, tanto para copular em mar mais aberto, né, especialmente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, ou para amamentar e ter os filhotes, que é o caso das fêmeas, né, bem próximas à costa. Tem um capítulo de mergulho também, para a galera que curte mergulhar, né? O mero, às vezes a galera vê um mero, tá? É raro, mas acontece, né? Mataram muito, mas não mataram todos. De vez em quando aparece um ainda, especialmente mais para o norte do estado de Santa Catarina. E tem um capítulo também da Patrícia Maria Schubert Pérez sobre o mar como sala de aula. Basicamente, como levar turmas, né? Como levar a galera para o ambiente marinho, né? Tem uma série de dicas aí para a galera não se machucar, não se perder, e posição em relação ao sol, em relação ao vento, uma série de coisas. Então, tem um capítulo sobre isso. E aqui a gente tem que tomar uma decisão, Maria Clara. Tocamos mais uns 10, 15 minutos sobre o Fritz Miller, o que você acha? Para mim, tá tudo massa. Podemos. Com certeza. Ó, então a galera tá falando que sim, e depois a gente pode abrir para algumas perguntas, pode ser? Pode, óbvio. Então, fechou. Então, ali, vamos lá no nosso Fritz Miller falar desse sujeito aí.
Essa é a foto dele mais para o fim da vida lá em Blumenau, tá? E aqui em Floripa ele estava mais em meia idade, vamos botar dessa maneira por aqui. Então a história desse sujeito, só para sintetizar num slide, ele nasce em 1822 na Prússia, que atualmente é a Alemanha, né? E em 1852 ele vem para o Brasil, lá para Blumenau. Só que oferecem um emprego para ele aqui em Florianópolis, no antigo liceu, que era a escola que tinha aqui, que deu uma epidemia, se eu não me engano, de febre amarela, matou os professores jesuítas, e aí o governador, na época, um cara assim de visão mesmo, ele criou um liceu laico, tá? Um liceu não religioso, em meados do século XIX em Floripa. E aí o que ele fez? Isso, ele trocava as cartas, André. E aí o que ele fez nesse liceu, ele contratou os professores, né, alemães e de outro, basicamente uma galera assim com base no conhecimento deles mesmo, né, e não tanto nessa questão religiosa. E aí o Fritz Miller veio para Floripa, ele morou aqui de 1856 a 1867. Ele escreveu esse livro para Darwin, esse é o título do livro mesmo, já vou explicar essa história para vocês. Nesse período amarelo, ele viveu em Floripa, tá? E quando termina esse período amarelo, ele volta para Blumenau e fica até o final da vida morando lá. Então, ele começa aqui em Blumenau, no Brasil, depois vem para Floripa, depois volta para Blumenau. Tá? Então, vou falar desse período que ele morou em Florianópolis, tá? Que é quando ele estuda a vida marinha. Então, ele vem da Prússia para o Brasil e vem ser professor em Floripa de 1856 a 1867, tá? Essa é uma foto que eu tirei na Praia do Daniel, um lugar que eu adoro ir, mas eu imagino que essa era mais ou menos a vista que ele tinha dos fundos da casa dele, mas era um lugar bem diferente, tá? Era nesse lugar aí, que é onde hoje é a Avenida Beira-Mar Norte, tá? Isso, para quem não sabe, a Avenida Beira-Mar Norte ela é aterrada, tá? Ela não, ali era tudo uma imensa praia que ia desde esse hotel aqui, que é o Majestic, ou Majestic, até aquela curva da ponte. Era uma praia gigante, de 1 quilômetro ali, chamava Praia de Fora, né? Então, basicamente é isso que era os fundos da casa dele, porque ele morava na beira da praia, ali na praia de Fora, né? E é nessa região aqui que ele começou a fazer os estudos pioneiros de biologia no Brasil. Então, não só a biologia marinha, a ciência do Brasil começa nesse lugar aí, com esse cara chamado Fritz Miller. A primeira pessoa, basicamente, que faz ciência dedicada mesmo no Brasil, e foi nesse lugar aí que é a Praia de Fora. E aí ele começa a coletar os bichos marinhos, né? E ele começa a estudar os poliquetas, que são justamente essa parente da minhoca marinha, tá? Que eu mostrei para vocês algumas fotos agora há pouco, tá? Então aí tá uns poliquetos aí que ele estudou, ele descreveu várias espécies. E depois ele começa a estudar as águas vivas, né? Então ele descreve várias águas vivas que a gente tem aqui no nosso litoral, como por exemplo essas duas aí, Tamoia plonema e Quiropsalmus quadrumanus, que por acaso queimam bastante, tá? Tamoia plonema está aparecendo até com uma certa frequência agora nos arrastos de tainha, né? É um bicho aí que é mais do inverno, ela não é tanto a maioria das águas vivas é do verão, mas essa aí por acaso é uma que aparece um pouquinho no inverno também. É muito bonita, né? Olindia sambaquiensis, que ele descreveu, viu pela primeira vez, perdão, aqui na praia do Sambaqui, em Florianópolis, tá? Então, um bicho aí bem bonito, queima muito, que a gente tem aqui na nossa região, tá? Opa, valeu, Santana, obrigado, prazer tê-la aqui conosco. Maior água-viva do Brasil, né? A Drimonema gorgon, um bicho que chega a 1 metro isso, 1 metro de diâmetro, né? Essa é uma foto aí tirada pelo Eduardo Rocha Fritzen ali na Ilha do Campeche em 2020. É um animal descrito pelo Fritz Miller, né? Em alusão às górgonas da mitologia grega, das quais a medusa é a mais famosa, né? É um bicho aí de novo, chega a 1 metro de diâmetro e ela come outras águas vivas. Isso aqui é uma água viva que ela vai comer, essa aqui é outra água viva que ela vai comer. Então tem água viva que come outra água viva, tá? Então essa aqui ela é grandona, mas ela come essas outras aí que queimam a gente também. E aí, que nem um colega aí já falou, o Fritz Miller acaba conhecendo a obra desse sujeito aí, que é o Charles Darwin, né? Ele recebe um exemplar do Origem das Espécies, lê o livro ali na Avenida Beira-Mar Norte,
Avenida Beira-Mar Norte, na Praia de Fora, né, onde hoje é a Avenida Beira-Mar Norte, entende o livro, e aí, dali para frente, ele se dedica a coletar informações para fazer uma espécie de um teste da teoria da evolução, aqui em Floripa, né? Então, aqui em Florianópolis também é um lugar fantástico, porque é o primeiro lugar no mundo onde alguém resolveu testar a teoria da evolução do Charles Darwin. E ele vai justamente coletar os crustáceos ali na região da Praia de Fora, Avenida Beira-Mar Norte, e o que ele faz? Ele coleta as larvas, né? Porque esses bichos que a gente tem no Costão Rochoso, e o camarão que a gente come, eles têm larvas, né? Microscópicas que formam o chamado plâncton. E aí ele coletava essas larvas com as filhas dele, né? Especialmente com uma filha dele, que é a Rosa, que está junto com ele no mural aí que tem no centro da cidade. E né, que uma pessoa pintou, e aí leva para casa dele e cria esses bichos. E aí ele descobre, né, várias coisas interessantes sobre o desenvolvimento dessas espécies. Ele descobre, por exemplo, que o camarão e a craca têm esse mesmo estágio larval quando eles são pequenininhos. Tá? O Darwin adora esse negócio. O Darwin elogia muito esse trabalho justamente que o Fritz Miller fez dos estágios larvais dos camarões, tá? Ele cita isso, se eu não me engano, então, esse mural, André, eu não lembro qual que é o prédio, mas assim, é que tem vários murais ali no centro da cidade. Um deles é o do Fritz Miller, mas eu não me recordo exatamente qual é a esquina, né? E eu sei que alguns foram pintados aí recentemente. Depois a gente tenta ver se alguém joga no Google aí ou eu no... acho que eu acho que um dos da Ercílio Luz, se eu não me engano. Eu também acho que é isso aí mesmo, tá? Mas eu não lembro exatamente qual é o endereço dele. Mas é bonitão, assim, tem ele lá, tem a filha dele. Maravilha. Eu já tinha comentado, né? Ele estudou Maria Farinha também. Não só Maria Farinha, ele estudou outros caranguejos que a gente tem por aqui, porque esse bicho, né? Como vocês podem muito ver, o bicho está fora d'água, né? Só que imagina, né? O caranguejo, o siri é um bicho marinho, ele precisa da água, ele não respira, ele não tem pulmão, ele tem brânquia, que é uma estrutura para respirar dentro da água, né? Então o Fritz Miller estudou em detalhe esses caranguejos, e aí ele viu adaptações distintas para viver fora da água em famílias distintas e concluiu que isso seria melhor explicado pela evolução do que pela criação, porque ele vê que isso é congruente, ou seja, se você tem múltiplas invasões de água rasa a partir de ambiente aéreo, fora da água, de ancestrais marinhos, você espera que essas adaptações sejam ligeiramente diferentes e realmente o são. Né? E o Darwin adora essa história, ele cita esse trabalho extensamente, na verdade, no livro Origem das Espécies, a partir da 4ª edição. Então, um trabalho feito aqui em Floripa, que é citado no livro, né, talvez o livro mais influente aí da humanidade, né? Mudou completamente a nossa visão de mundo. Então, muito legal, né? Pouca gente sabe disso aqui em Floripa, a gente não tem muita coisa sobre isso por aqui. E ele junta tudo e escreve esse livro, chamado Para Darwin, né? E chama Für Darwin em alemão, traduzido como Para Darwin, e junta 12 trabalhos feitos com crustáceos, e todos eles são a favor da teoria da evolução. Ou seja, são uma série de argumentos e fatos, perdão, que são favoráveis à teoria da evolução, e alguns deles o Darwin cita nas edições subsequentes do Origem das Espécies, e como alguém colocou muito bem aqui no chat, eles começam uma extensa troca de cartas, e eu estou até usando o livro dele para apoiar meu computador agora, mas a Ana Maria Moraes, ela traduziu, saiu esse ano o livro, que eu tenho dois, na verdade, deixa eu pegar um aqui, depois eu ver onde é que ele está. Depois que eu terminar, pega. Cadê o livro? Esse aqui, ó, é o do César Zilli. Esse aqui era cerca de umas 60 cartas entre o Darwin e o Fritz Miller, conhecidas até 1997, quando o Fritz Miller completou 100 anos de falecimento, né? Mas aí a Ana Maria Moraes, e realmente o livro está apoiando aqui o meu computador, ela publicou agora, descobriram outras cartas, então a gente tem hoje mais de 100 cartas conhecidas entre o Fritz Miller, escritas aqui em Floripa, boa parte delas, outras em Blumenau, entre o Fritz Miller e o Darwin, e a partir desse ano está publicado e traduzido para o português, tá? Então todo mundo pode ter acesso em português a essas cartas, é muito legal, né? Eu acho que eu até peguei uns trechos aí. Então, isso aí é uma parte do Origem das Espécies,
E aqui a gente tem 2 extensos parágrafos em que o Darwin cita o Fritz Miller. Então, aqui, ó, Fritz Miller, para testar as minhas conclusões, ou seja, da seleção natural, ele trabalhou com várias famílias de crustáceos que têm um aparato para respirar o ar. E quem que são esses caras? É o Maria Farinha, né, galera? Então, esse Maria Farinha que está aqui, que vocês veem na praia, é um bicho que está citado na origem das espécies por causa do trabalho do Fritz Miller aqui em Floripa, né? E o mais louco é que uma galera não faz a menor ideia desse negócio, né? A gente já está tentando aí convencer a prefeitura a fazer aí algum tipo de homenagem, alguma coisa ali na beira-mar, só que é complicado o negócio. Eles preferem fazer outras coisas do que fazer isso aí. Mas quem sabe uma hora sai alguma coisa aí desse negócio. Mas muito bem. É... E aí a correspondência é muito massa, né? Porque eles falam de Florianópolis, por exemplo. Então, o Darwin, ele já tinha ouvido falar de Floripa, isso porque a região de Floripa sempre foi um ponto muito importante para as embarcações que iam para o sul da América do Sul. Eles paravam na região ali onde hoje é Biguaçu, para pegar água, porque ali você tem uma região que tem até um aqueduto, você vê isso até hoje, ele passando pela BR-101, e aquele aqueduto, você tem uma água muito limpa vindo de cachoeira, bem próximo ao mar, acho que é o lugar mais próximo ao mar que você tem. Então, ali os navios paravam para abastecer com água limpa e para abastecer, isso é antigo, tá? Estamos falando do século XVII, do século XVIII, tá? Lá 1600, tá? Então, falando de 1700, não é tão recente assim, não. E eles paravam, e para madeira também, né? Então a galera consertava mastros, etc., naquela região. Então tem muito relato de viajante sobre Floripa, tá? Porque de Floripa para o sul a gente já não tem um bom porto. Então, geralmente o pessoal aqui de Floripa tocava direto para Montevidéu, para Buenos Aires, para Foz do Rio da Prata, porque o Rio Grande do Sul não tem nenhum porto seguro e o Uruguai praticamente não tem também, tá? Então, beleza. E aí o Darwin fala aqui, né? Eu sempre escutei que a ilha é muito bonita. Coquilha é essa, Floripa, né? É a ilha de Santa Catarina. E ele fala, e o Fritz Miller responde, sim, a paisagem da nossa ilha é muito bonita. Mesmo viajantes que visitaram as ilhas do Pacífico, como Java, me disseram que a nossa ilha é um dos lugares mais bonitos que eles já viram. Entretanto, ele já fala também aqui, ó, é, é, enfim, apesar disso, a vegetação, né, hoje perdeu, agora está falando da vegetação, perdeu muito do seu esplendor antigo, né? A floresta virgem já foi praticamente completa, já foi completamente ou quase completamente destruída, né? E a maioria das nossas colinas são hoje cobertas quase que exclusivamente por arbustos de uma dodonácea não muito interessante, basicamente isso que ele está dizendo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que lá em 1865, as florestas da ilha de Santa Catarina já tinham sido praticamente todas derrubadas. E é interessante, porque quando a gente olha para fotos até de meados do século passado, aqui de Florianópolis, você vai ver que os morros da cidade não tinham muita floresta, não, porque tinha muita plantação de cana, plantação de um monte de coisa. Então, o que a gente está vendo hoje em Florianópolis é a floresta voltando, né? Boa parte da ilha tem floresta hoje dos seus morros, mas é uma floresta secundária, tá? Só mesmo ali na região da Lagoa do Peri, ali tem uns cantos que é floresta primária mesmo ainda, tá? Mas tirando esses cantos aí, basicamente o que a gente tem na ilha hoje é floresta secundária, mas que bom que a gente tem, tá? Então a gente tem que sempre lembrar que o nosso ambiente aqui já foi bastante modificado. E essas cartas do Fritz Miller para o Darwin são como se fosse uma janela no tempo, né? Para a gente entender um pouquinho como é que era a nossa ilha lá no passado. Aqui um bicho interessante que ele descreve, uma espécie de um coral chamado carijó, e essa descrição é em homenagem, né, em referência aos carijó. Carijó era o grupo indígena que vivia aqui na ilha de Santa Catarina quando os portugueses chegaram aqui. Na época do Fritz Miller já não tinha mais essa galera, tá? Aqui na ilha de Santa Catarina. Quando os portugueses chegavam, tinha. Na época do Fritz Miller, só para vocês saberem, já não tinha nem tanta caça-baleia mais. Caça da baleia, ela é principalmente do século XVIII, tá? Ela é principalmente dos anos de 1700. No século XIX já não tinha tanto, né? Porque a galera matou muito, né? Então tem várias, a gente teve um impacto bastante grande aí no nosso litoral, na vida marinha, já há muito tempo.
Para quem tiver interesse, tem duas biografias do Fritz Miller, tá? As duas são em inglês, do nosso David West. A gente está tentando aí ver se uma delas, que é essa aqui, se ela é pública, ela é traduzida para o português, né? Porque seria muito legal ter essa biografia. Mas saiu uma biografia recente do Evandro de Assis de Blumenau, está em algum lugar aqui na minha prateleira e eu estou lendo ela, muito legal, tá? Então tem algumas biografias em português também. E aí, quando a gente, em 2022, que a gente comemorou 200 anos do nascimento do Fritz Miller, o projeto Fritz Miller 200 anos, aí está o link, ele publicou um livro, eu fui o autor de um dos capítulos em que eu conto as pesquisas marinhas do Fritz Miller, que era uma parte aí da vida dele que a galera conhecia um pouquinho menos, né? Então, quem tiver interesse, esse livro está online, é só entrar aí, fritzmiller200anos.com.br, e o capítulo 6 eu conto de maneira bem didática, tá? As pesquisas com organismos marinhos do Fritz Miller aqui em Florianópolis. Nesse ano de 2022, a gente fez uma exposição também, né? A gente ainda está com máscara aí, para a finaleirinha da pandemia, ali sobre o Fritz Miller na beira-mar norte. Aí levamos em Embaúba, aqui a professora Juliana da Botânica ali da UFSC, levamos em Embaúba, levamos um monte de bicho marinho, levamos abelha, estudou abelha também, tá? Ali para beira-mar, a gente não levou abelha viva, tá? A gente levou só as abelhas mortas ali para a galera ver, e a luta é para que a gente tenha algo perene, né? Um monumento, alguma espécie de museu ali na beira-mar para ver se a gente consegue resgatar um pouco a memória desse sujeito. Mas provavelmente se fosse em algum outro país, já tinha um museu gigante, turista, aquela coisa toda. Aqui o negócio é de não sei o que acontece aqui em Florianópolis, que a coisa não vai para frente. Apesar de que, para também, né, não ficar só criticando a prefeitura e mostrar uma coisa legal que a prefeitura fez, o manguezal do Itacurubi agora foi renomeado Fritz Miller, tá? É a Unidade de Conservação Fritz Miller, não lembro agora. Então, se vocês andarem aqui naquela região, vocês vão ver o nome dele, tá? Então, está começando, tá? Aos pouquinhos aí, está sendo resgatada a memória desse sujeito. No mais, eu agradeço a todos. No Instagram, eu estou no Beto Lindner, no YouTube, no Beto Lindner YT. Aí vai o meu e-mail também. Se tiverem mais dúvidas, né, fiquem à vontade para me perguntar. E quem quiser fazer perguntas agora, fico também à disposição de vocês. Valeu, foi ótimo, obrigado. Oi, gente. A gente vai abrir agora para as perguntas. Ellen, pode começar. Oi, oi. Tá me ouvindo? Sim. Estou, Ellen, tudo bem? Tudo bem. Não, eu queria perguntar, que eu fiquei com uma dúvida ali, curiosidade, que tu falou que as temperaturas aqui são mais baixas e ali para o sudeste, nordeste vai aumentando, né? E tem se falado também sobre essa questão de branqueamento dos corais e tal. Sabe como que está esse panorama em relação a Santa Catarina e os outros locais, assim? Então, ótima pergunta. Então, a gente tem um problema muito grave ligado ao aquecimento, à mudança climática, chamado branqueamento de coral, né? E é um fenômeno que está aumentando a sua frequência nas últimas décadas, né? Ele é associado ao El Niño, mas num ambiente, quando a gente tem evento de mudança climática, todos esses fenômenos naturais, como o El Niño, eles ficam mais intensos. Então, desde 1998, a gente vê um aumento na frequência de branqueamentos de coral no mundo inteiro. E o Brasil tem sido severamente afetado por branqueamento de coral, especialmente em Alagoas e em Pernambuco nos últimos anos. A gente teve branqueamentos em massa. A Madraces Descartes, ela não é um formador, que é o que tem em Santa Catarina. Ela não é um formador principal e ela não fica tão na superfície, ela fica um pouquinho abaixo, tá? Ela não gosta tanto da luz. Ela tem sido menos afetada. Então, essa espécie que a gente tem aqui em Santa Catarina, tá? A gente não tem evidências, não tem evidências fortes de branqueamento por aqui, não. E a gente também espera, de uma certa maneira, que não tenha, justamente porque aqui a temperatura não é tão alta, sabe? Então, e aí uma hipótese, obviamente, num cenário de mudança climática e de aquecimento global, é de que essa fauna se desloque para o sul, tá? Então, essa é uma das possíveis consequências que a gente vai ter no futuro. Só que o grande problema, Ellen,
é a taxa da mudança da temperatura, né? Porque isso a galera fala muito pouco. Porque uma coisa é você ir subindo a temperatura devagarinho, né? E isso acontece ao longo das glaciações. Os nossos períodos glaciais e interglaciais, existe aumento, existe diminuição da temperatura na escala de milhares de anos. E aí as espécies vão se adaptando e vão mudando a sua distribuição. Agora, quando você começa a ver um aumento da temperatura da ordem de 1 a 2 graus em décadas, a coisa é muito rápida. E aí acaba não dando tempo para ter esse deslocamento e as espécies acabam morrendo em massa. E esse é o problema. Então, para responder a tua pergunta, em Santa Catarina a gente não tem evidência desse fenômeno, mas no Nordeste do Brasil, sim. E com a chegada de um El Niño muito forte esse ano, é uma das hipóteses, né? Tá todo mundo aí querendo ver o que vai acontecer esse ano, ou especialmente no verão, né? O verão aí é o que a gente vai ver um pouquinho mais. A gente deve ter possivelmente mais chuva no sul do Brasil, porque uma das consequências do El Niño é chuva, por incrível que pareça, aqui na região sul do Brasil, mas em relação aos bichos marinhos, a gente provavelmente vai ver a consequência um pouquinho mais para frente. Tá bom, obrigada. Não sei se era isso que você tinha perguntado, tá? Mas se eu não respondi inteiramente, aí pode continuar e perguntar. Mais perguntas, gente? Eu tenho uma já linkando também com o que você falou agora, né? Essa sua fala final, né? Que a gente está passando por esses eventos climáticos muito extremos, né? Nos últimos anos. E aí eu queria entender melhor de que forma essas mudanças estão afetando esses corais, essa fauna e essa flora marinha, né? E como é que a gente talvez poderia remediar, diminuir esses efeitos, né? Então, aí, Maria Clara, o que pode ser feito é bem o que você falou, é o que a gente chama de mitigar, né? É mitigar os efeitos das mudanças climáticas, porque mesmo que a gente parasse hoje de emitir CO2 ou gases de efeito estufa, tanto metano quanto CO2, ainda vai aquecer, tá? Então não tem jeito, por um tempo o planeta ainda vai aquecer, e a gente vai ter que mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E o que os nossos colegas da climatologia falam, tá, é que o que vai acontecer é que esses eventos extremos ficarão mais extremos, né? Seja o El Niño, ou seja, qualquer outro evento, como furacão, e assim por diante. E aí os colegas da Univale, o Angel Pérez e outros, publicaram um artigo bem legal uns anos atrás, recente, na verdade, sobre como Santa Catarina vai ser afetada pelas mudanças climáticas. Eu, sinceramente, não lembro todos os detalhes deles de cabeça, mas é uma questão, né, vai ter uma questão possível de aumento do nível do mar, um pouquinho mais para frente. Uma outra possibilidade, né, isso tudo no campo hipotético, né, mas a gente já é bom se preparar, pode acontecer também regiões de um pouquinho mais de anóxia, ou seja, zonas mortas, também pode acontecer por conta de um aumento da temperatura, mas a primeira coisa assim, que deve acontecer é juntando aumento do nível do mar com maior frequência de eventos extremos, são eventos, por exemplo, de erosão costeira. Então, a gente já vê isso, né? Praticamente todo vento sul, agora no inverno, um pouquinho mais forte, a maré está invadindo ali a região do sul da ilha, né? Porque quando o vento vem de sul, por um efeito chamado de Ekman, isso joga a água do oceano para cima da Terra. Né? E isso tem a ver com a rotação do planeta, né? Quando o vento é nordeste, leste, é o contrário, joga água para o mar. Quando o vento é de sul, ele joga água, não é para o norte, é para cima da Terra, tá? Então, não vai ser, não é que o mar vai invadir assim do dia para a noite, é aos pouquinhos esse negócio, tá? Então, provavelmente são esses efeitos mais de erosão costeira, né, de efeitos da maré que a gente vai começar a experienciar primeiro, em se confirmando, né, todas as previsões de mudanças climáticas, né? Pode ser que tenha um pouquinho mais de anóxia, ou zonas mortas, sem oxigênio, por aumento da temperatura da água do mar também, e aí o que a gente tem um pouquinho menos como prever é mudança de distribuição de espécie, né, que a galera acha que pode ser que umas espécies mais tropicais venham aqui para a nossa região. Pode ser que até que tenha algumas coisas benéficas, tá, aí nessas alterações, mas a questão, assim, de proteção de costa é uma das mais críticas, né, nesse momento. Mas eu sugiro, né, até porque eu não lembro todos os detalhes do artigo dele de memória, dá uma checada nesse artigo dos colegas da Univale,
que é bem legal. Eles fizeram tipo um mapeamento de quais são realmente os efeitos principais e quais são os efeitos secundários das mudanças climáticas, especificamente aqui em Santa Catarina. Boa, muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Para a gente já ir se encaminhando para a finalização. Eu botei ali também para o André, né? O mural fica ali na Hercílio Luz, na esquina com a rua Fernando Machado, no centro. E aí vocês podem visitar do Fritz Miller, né? É isso? Tô falando certo o nome, né? Isso aí, é esse carinha aí mesmo. Isso. Então, Beto, eu queria agradecer a sua presença. André, quer falar? Não sei se... Quero aproveitar, então. Obrigado, então, Pode Maria ir. Clara, pela pesquisa aí. Quero agradecer ao professor também. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade, já até conheço o livro, eu fiz enfim, minha pergunta seria especificamente assim, a questão do saneamento, relacionando só tipo a construção, a engenharia, né, que nem ele falou, a gente tem mega projetos já para beira-mar, mas o monumento ainda não tem, mas vamos conseguir colocar. Tem algum dado, alguma pesquisa, algum impacto assim em relação à construção, ao saneamento básico, né, no impacto assim marinho? Seria a minha pergunta. Então, perdão. Então, André, assim, vamos lá. Especificamente aí a esse empreendimento eu não tenho, mas o que eu posso dizer é Santa Catarina não tem um histórico, não tem um dos melhores históricos de saneamento básico em relação ao seu litoral, tá? Até um tempo atrás a gente era um dos piores estados no Brasil em relação a tratamento de esgoto no litoral. E até hoje, nas cidades aí que tem 1 metro quadrado mais caro do Brasil, que é Balneário Camboriú, Itapema, a região ali de Porto Belo, não é diferente também, né? A água é imprópria, tá? A água ali nessas praias no verão é imprópria, essa é a praia inteira imprópria, tá? E assim, ano após ano a galera não consegue resolver esse negócio, né? Então, aqui no centro de Florianópolis, idem, né? Se tentou aí há um tempo atrás fazer aí um sistema de filtração, né? Da água vindo ali dos ribeirões, mas por exemplo, eu pedalei aí no domingo eu pedalei na Beira-Mar. Aí eu fui ver as placas, todas elas impróprias, tá? Até tirei foto de uma placa ali. Então, assim, a gente tem um histórico muito ruim aqui, mas muito ruim mesmo, sabe? Assim, de uma vergonha, vamos botar dessa maneira, de saneamento básico no litoral catarinense. Eu, sinceramente, né, aí, no campo político, não sei onde é que exatamente está o gargalo disso. Tem melhorado. Eu sei que nos últimos anos melhorou um pouco, né, mas a gente está muito longe do que a gente poderia ser. E é até engraçado, André, porque eu vi uma notícia, não sei se foi Notícias do Dia ou no Diário Catarinense, aí, começo do ano passado, vieram uns turistas e tomaram um banho de mar ali na beira-mar norte, porque tem aquela faixa de areia, né? Cara, a coisa mais normal do mundo, você tem uma faixa de areia, você tem o mar, você vai tomar um banho de mar, né? E aí o pessoal fez uma matéria falando que absurdo, né? Olha só, estão tomando banho de mar, mas o absurdo não é o galera tomar banho de mar numa região suja, o absurdo é aquela praia sem própria para banho, entendeu? Esse que é o absurdo real da coisa. Então, o que acaba acontecendo é que culturalmente a gente aceita isso como se fosse algo natural, né? Então, é tanta gente falando que a Beira-Mar Norte é imprópria, etc., que parece que é uma coisa que não tem solução, que é aquilo mesmo. Óbvio que tem solução, né? Em vários lugares do mundo que a galera toma banho de mar, né, na frente da cidade, né, porque a água é limpa e porque o esgoto ele é tratado, né? Então, nesse sentido, a gente tem um caminho muito grande ainda a percorrer. O que acaba salvando são as praias do leste, né? Porque a hidrodinâmica da praia, mas assim, aí é uma questão mais não é uma questão tanto de juízo, mas de sorte, né? Porque a hidrodinâmica dessas praias é muito diferente, são praias voltadas para o oceano, né? Em que o mar, entre aspas, ele meio que limpa naturalmente a coisa, diferente de água de baía, né?
que é uma água que tem menos movimento, né, menos hidrodinamismo, que é onde está o gargalo maior para a gente tentar resolver. Mas é isso aí, tem cobrado o poder público, né, esse tipo de solução. Espero que um dia a gente possa tomar banho de mar. A galera no passado tomava banho de mar em coqueiros, várias dessas praias que hoje a galera fala que fica até assustado quando alguém vai tomar banho de mar, tem foto aí da década de 60, da década de 70, a galera tomando banho de mar. Ali na Beira-Mar Norte, o pessoal tomava banho de mar ali também. Tinha, na região onde é a Praça Esteve Júnior, ali tinha um trapiche, antes da construção do aterro, na década de 70, em que a galera pulava do trapiche para tomar banho. Tá? Então é até relativamente recente essa poluição toda aí no nosso litoral. Boa. Muito obrigado, Beto. A gente já está no Perfeito, finalzinho brigadão. aqui da. Obrigada, André. E aí eu queria encerrar com uma fotinha nossa. Quem puder abrir suas câmeras, por